Oi, bem-vindos ao canal Loremaster. Aqui nesse canal você vai acompanhar as obras enquanto eu leio para vocês. A obra que a gente vai iniciar é uma nova obra, é chamada de Levei um Fora e Despertei como um Guerreiro Divino. Essa obra é muito boa, já tinha assistido ela em um outro canal, né? Eu assisto vídeos também sobre obras e eu achei a premissa interessante, a obra interessante, mas eu não fui atraída pelo vídeo. Então pesquisei a obra e decidi ler alguns capítulos e é muito melhor do que eu imaginava. Então eu resolvi trazer para vocês, tá? Eu vou trazer ela até finalizar os capítulos, se eu não me engano são 69 capítulos mais ou menos. E eu vou trazer eles para vocês até finalizar. E aí quando finalizar eu trago outra obra, ok? A gente vai começar pelo prólogo da obra, tá? E eu gostaria de ler 5 capítulos nesse vídeo. Então vamos iniciar. Então vamos terminar. Levou um fora da garota mais popular da escola? Não se ache tanto, princesa. Isso não me abala. Estou muito ocupado, porque há coisas muito mais importantes acontecendo neste mundo. E aí é aquele padrão, né, de monstros aparecendo. Detectado, despertar espiritual começará em 364 dias, 11 horas e 59 minutos. Quando esse dia chegar, o mundo inteiro será virado de cabeça para baixo. Quem estiver preparado vai dominar o mundo. Meu destino é alcançar o auge das artes marciais. E aqui está o protagonista, né, que também é a nossa capa. E aqui foi o prólogo de lançamento sobre a obra, né? Vamos para o primeiro capítulo. Capítulo 1. Levei um fora e despertei como um guerreiro divino. Pescadores da região costeira encontraram uma vieira gigante que 10 pessoas juntas mal conseguem abraçar. Suspeita-se que seja resultado de resquícios nucleares. São as notícias, né, do que está acontecendo ali por volta do mundo, né? Em uma área turística, acho que é J Estrelas, né? Uma árvore antiga cresceu de forma anormal, com raízes se estendendo por 10 léguas, atraindo multidões de curiosos. Fendas surgiram na terra, suspeita-se de anomalias nas veias geológicas. Vai acontecendo os desastres, né? E eles tentam ali explicar de alguma forma o que está acontecendo para a sociedade. É o governo tentando encobrir os casos, né? Videiras gigantes caindo do céu. Contos de fadas da infância virando realidade. No caso, ele mencionou aí João e o pé de feijão. Trilhos de trem rasgados em vários locais, causando feridos e mortos. Que foi esse desastre aqui, né? Esse daqui. Todo título sensacionalista de página de marketing. Quanto a isso, minha pessoa, tá? Opinião particular aqui é: tudo existe a menos que me prove o contrário, tá? Então, se você disser pra mim, Joyce, existe vampiro no mundo? Tem. Até que me prove o contrário, tem.
Eu sou desse tipo, tá? Eu não vou dizer que não existe, nem que me prove que existe, não. Só ao contrário. Existe, me prove que não, tá? Eu sou desse tipo. Ali, né? Tudo título sensacionalista de páginas de marketing. Igual aquela história de zumbis mordendo gente no país vizinho anos atrás. Exatamente, nada supera o término da deusa da escola. Pois é. Estilo Marília Mendonça. Nada. O que o povo tá fazendo que não tá vendo o término, né? Pois é, o término é mais importante do que as coisas que estão acontecendo no mundo. Uau, é mesmo. A deusa Shu King Liu. A deusa Liu finalmente vai largar o seu namorado? Se querem saber, ela estava fazendo caridade, gente. Já tinha passado em primeiro lugar para a Universidade Kingshen, enquanto o namorado nem conseguiu entrar numa universidade decente. O futuro dos dois simplesmente não é do mesmo nível. Acho que o nome dele era Feng. Feng alguma coisa. Feng Shuang. Os olhos do prota bem vermelhos. Pensei bem, acho que nós não somos mais realistas um para o outro. Ela tentando terminar de forma amigável, mas desmerecendo o outro, né? Relacionamentos escolares sempre chegam ao ponto em que ambos despertam para a realidade. Talvez só agora a gente perceba que, na verdade, não éramos tão compatíveis assim. Compartilhar uma vida exige coragem, mas também compatibilidade de mundos. Então, vamos terminar. Tudo bem, mesmo que você tente qualquer coisa para me convencer, não vai funcionar. Por que ele não está dizendo nada? Será que entrou em colapso e perdeu o juízo? Claro, estamos falando da deusa da escola. Quem não se ajoelharia na hora pedindo para outra chance? Ela se achando porque terminou com nada mais, nada menos do prota da obra. Ai, mas com essa aparência, não tem como competir com uma rica e bonita. Um sapo querendo comer carne de cisne. Era melhor se fosse comigo. Ah, certo, então. Terminou, deixa pra lá. Aí ela fica surpresa, né? Não esperava aquela reação. Queria que ele se jogasse nos pés dela. Não tem mais nada a dizer, né? Então vou indo. Ei, você. Tão direto assim? Tá fingindo? Ou é sério? É sério, filha. Quer dizer algo? Assim, tô nem aí pra você, minha filha. Eu tô com coisa mais importante pra fazer. Eu tenho coisa mais importante pra fazer do que ficar prestando atenção em você, minha filha. É tipo isso que ele tá dizendo. Não me importa o que você pensa por dentro, nem que métodos use. Eu não vou voltar com você, entendeu? Não se iluda, deusa da escola. Esse povo se acha, né? Só porque tem um dinheirinho a mais, uma condiçãozinha a mais, aí entra numa boa universidade, né? Fez amigos melhores, aí fica se achando, querendo desmerecer aquele que está mais baixo que você. Só que às vezes o mundo dá volta, né? Às vezes o mundo dá voltas. Tenho coisas mais importantes para fazer. Aí ela fica em choque, né? Queria sair por cima, mas saiu mais por baixo do que por baixo. Sério? Foi tão seco assim? Shu Qingliu. E todos esses não fazem ideia do que está prestes a acontecer. Aqui é o protagonista falando.
dinheiro, diploma, todas essas regras sociais serão reduzidas a cinzas. Eles também não sabem que eu sou alguém que voltou de uma catástrofe futura. Esse retorno aqui, ele é um pouco questionável. Lá na frente vocês vão ver. Porque não foi de fato um retorno, tá? Já tô dando spoiler aqui pra vocês. Não foi um retorno. A Shulkingliu diante de mim agora não passa de uma velha conhecida distante. Hoje tenho coisas mais urgentes com que me preocupar. Que diferença faz se uma deusa Que diferença faz ser uma deusa da escola? Que diferença faz a reputação? Tudo será redefinido. A verdadeira crise é para toda a humanidade do planeta azul. Tudo começou na noite passada. São fragmentos de memória, tá? Isso aqui, ó. Esses pedacinhos como se fosse caco de vidro, de espelho, são fragmentos de memórias que o Prota recebeu. E é como eu disse, ele não morreu e reencarnou, tá? Ele recebeu as memórias dele. Detecção. A recuperação da energia espiritual se iniciará completamente em 364 dias, 11 horas e 59 minutos. Assim que a energia espiritual despertar, o mundo entrará em uma era apocalíptica de mudanças drásticas. As regras sociais serão reescritas. A era dos cultivadores está chegando. O poder será o único critério para medir tudo. Espera aí. Quem é você? Este sistema vem do ápice do universo, com algoritmos supremos que contém os mistérios cósmicos. É capaz de compilar técnicas com base nos objetos espirituais tocados pelo hospedeiro. Técnica atual registrada 0. E aí aquela confusão padrão, né, de não saber o que está acontecendo. E aí ele é surpreendido por uma besta que sai ali do sistema. Isto é... E aqui mostra a morte dele, né? Só que ele não morreu e voltou, ele só recebeu as memórias dele. É como se tivesse gerado uma nova linha do tempo e ele recebeu as memórias da linha do tempo anterior. Não sei se vocês conhecem aquela teoria de ramificação, né? Você volta no tempo e aí a linha do tempo que você estava segue como era, mas o ponto que você voltou cria uma nova linha do tempo. Então é uma outra pessoa, entendeu? E é isso que eu acho que aconteceu aqui. Aí, ó, este foi o seu destino como uma pessoa comum. Também foi o destino de incontáveis pessoas do planeta azul. Então esse daqui, que morreu na boca desse monstro, não é o protagonista com o qual a gente tá narrando a história aqui, tá? É o sistema mostrando para ele como será o futuro dele, tá? Ou como foi um dos futuros dele. Meu antigo eu. Lembrei agora, na vida passada eu era apenas um civil arrastado pela maré. Tá vendo? Ele não morreu lá e voltou. Ele simplesmente lembrou das memórias dele, da vida passada, né? É como se ele tivesse vivido uma vida, morreu e aí, algum tempo depois, a alma dele lembrou da vida passada, entendeu? É mais ou menos isso. Sobrevivia com dificuldade, só queria aguentar firme e passar pela calamidade. Mas presenciei o colapso do país, o sofrimento do povo. No fim, também não consegui escapar das garras das bestas mutantes. Morri em desespero,
com ódio e desejo de vingança no limite. Talvez por isso esse sistema tenha me escolhido, me trazendo de volta para um ano antes da recuperação da energia espiritual. Hoje quase ninguém percebe os sinais da energia espiritual. Durante esse tempo, farei com que todos os fenômenos causados por ela sirvam a mim. Sistema iniciando, nova rodada de verificação. Hospedeiro vinculado ao sistema, novo caminho desbloqueado. Tudo no mundo pode servir como material para o sistema. Colete técnicas e habilidades poderosas. Torne-se um cultivador supremo. Salve o mundo. A situação atual da humanidade é extremamente grave, sem precedentes na história. Não podemos buscar respostas no passado. Só nos resta adaptar-nos com as próprias forças. Isto é, o governo não acalmou ninguém, tampouco negou os acontecimentos estranhos recentes. Em vez disso, alertou a população a se prevenir. Como eu disse para vocês, eu já li alguns capítulos e eu gostei muito da a comunicação ali do governo com a população em si. O método que eles usaram para ir alertando, conscientizando e dizendo que estava acontecendo algo. Eu gostei muito do método que o autor abordou nessa obra para fazer essas informações e ir preparando ali a sociedade para o que estava acontecendo. Eu gostei bastante do que o autor escreveu quanto a isso. Porque normalmente o governo, ele, né, meio que abafa tudo, não deixa nada escapar. E aí depois que tudo acontece, que já não tem mais como ninguém nem se preparar para o que está acontecendo, é que eles resolvem informar quando a situação já não dá mais para reverter, né? Essa postura é um alerta silencioso, típico do governo de Xia. Antigamente, notícias do tipo superstição e mistério jamais seriam espalhadas e ganhariam manchete. Esse modo sutil de agir é característico de Xia. Leva as pessoas inconscientemente a manterem a calma e a confiança no país. Tipo assim, eles vão avisando, ó, tá acontecendo alguma coisa. Ainda não sabemos de fato, mas está acontecendo alguma coisa. E aí as pessoas já vão se preparando, né? Pelo menos aquelas que conseguem ler entre as entrelinhas ali, né? Porque tem gente que nem liga. Dá trabalho? Sim, é porque é tipo, tem a linha reta, né, que você chega mais rápido, mas aí tem aquela que você precisa dar uma volta para poder seguir em frente, e dá mais trabalho, né, que você tem que dar uma volta inteira para poder seguir em frente. Mas é bem mais eficaz que os R$0 e metralhadoras do país vizinho. Certo, o sistema disse que tudo pode ser usado por mim. Isso significa que onde houver anomalias eu devo ir? Estudantes convocados para se apresentarem na Universidade de Qingshen. Favor tomarem precauções contra o sol. E aqui é dito que é um tópico bem comentado, que o índice de radiação ultravioleta atingiu o recorde histórico de 100 anos na Universidade de Qingshen. Alerta de calor emitido. Agora até universidades famosas fazem marketing. Com uma temperatura dessas já teria morrido gente. Notícia fajuta, certeza que pagaram pelo destaque.
E aí onde o protagonista tá nublado, ó. Pera, pode haver tanta diferença no clima? A universidade fica a apenas 15 minutos daqui. Tem algo errado. A matrícula ocorrerá normalmente. Aqui é a notícia, né? Dizendo que a matrícula vai ocorrer normalmente. Os estudantes e pedestres evitem o portão norte devido à alta radiação. Os exames aos demais acessos estão normais. Tá meio complicado de ler ali. E aqui é o chat da universidade, né? Aluno do segundo ano, turma 3. Céu nublado e ainda tem UV? Como assim? Sondastria. Parece Photoshop, claramente falso. Caramba, no início do fenômeno, a maioria das pessoas sempre ignora, achando que é só mais uma manchete apelativa. Mas eu sei, minha primeira chance chegou. E já tá subindo a fumacinha, ó. Sol pegando fogo. Este é o portão norte da Universidade Qingshen, o mais vazio de todos. Pronto, suando. Tá quente, será que tá quente? Definitivamente tem algo estranho aqui. Rápido, saiam daqui, está quente demais. Isto é... Detecção de fonte, oscilação de energia tipo Yang, desbloqueando modelo de dados do atributo Yang. Ele vai absorver tudo, né? Mas que eu estou tendo alucinações. É um super sai, ou seja, super saiyajin. Nada disso, é uma descida de apóstolo. Terminou de compilar? Sinto que estou prestes a morrer. Compilação concluída. Você obteve a técnica de atributo Yang. Lembrem-se, Yang não é fogo, tá? Yang seria tipo calor, mas não fogo. Técnica da respiração do sol dourado. E aí, o que, é que vocês estão achando até agora, o primeiro capítulo? Essa obra ela é muito boa. Vamos para o segundo capítulo. Universidade Qingshen. Colega, precisa de ajuda para carregar sua bagagem? A ex do Prota, né, ali. Colega, você sabe para qual prédio você está indo? Conhece o caminho? Posso te acompanhar. Ela se achando, né? Ela se acha, essa mulher aqui. E aí, eu vou dar outro spoiler aqui, viu? Ela fica mais nojenta com o passar do tempo da obra. Até ela quebrar a cara. Colega, estamos recrutando para nosso clube. Dá uma olhada. Se tiver interesse, podemos trocar contato. Obrigada, não precisa. Ela se acha, essa mulher. Ainda bem que passamos na mesma cidade. Meia hora de distância não é nada. Pois é, a gente ainda pode se ver todo dia. Cérebro de romance. Ela se acha, né? Aí a explosão, né? O Prota tá absorvendo as energias lá, Yang. Alerta de calor no portão norte do campus. Colegas, mantenham distância do portão norte e evitem se aproximar. É aquilo, né? Tá tendo um tiroteio. Você vai pra onde? Pra porta da rua, né? É assim que o povo faz. Ultimamente estão acontecendo coisas estranhas demais. Não dá. Tenho que ver com meus próprios olhos. É aquilo que eu falei. Tá acontecendo um tiroteio. Tu vai se esconder? Não. Vai pra outra porta da rua.
Portão norte do campus. Aí ela vai pra onde? Pro lugar mais perigoso que não deveria ir, né? Sol abrasador e cortante, exalando calor extremo. Pode ser usado para temperar o corpo com a técnica da respiração do sol dourado. A técnica que você compilou não precisa ser aprendida, já foi desbloqueada. É tipo aquelas obras que tem de cultivo, né? Que o mestre toca as costas do discípulo e mostra o caminho, né? O caminho o caminho da energia. E aí ele aprende por conta disso, sem precisar estudar. Pontos de compilação obtidos 50. Pontos de compilação, o que é isso agora? Tanto faz. Se serve para algo, ótimo. Depois vejo como funciona. E aí voltou, né? Ó. Saindo as nuvenzinhas da anomalia. Ei, vocês também sentiram que escureceu de repente? Pois é. E eu senti até uma brisa refrescante por um momento. Ei, anda logo. Tem uma multidão no portão norte. Disseram para não ir lá, mas tem muita gente, né? Por que tá juntando tanta gente ali? Eu também queria saber, meu filho. Eu queria saber. Não mandaram uma mensagem dizendo para não ir até lá? Pois é. Diretor da Universidade King Shen. Vão fazer a matrícula logo. Quem não for vai perder ponto na nota. Restabeleçam a linha de segurança. Isolem completamente a área do portão norte. Entendido. Você purificou o campo de poluição classe A. Portão norte da Universidade King Shen. Área de poluição. Ponto anômalo registrado oficialmente pelo governo de Xia, que gera a energia da recuperação espiritual. Nível de perigo indeterminado. Aí é assim, tem alguns locais que tem uma alta concentração de energia espiritual e por isso ocorrem esses eventos. Vocês vão entender com o passar da obra. Campo de poluição oficialmente registrado pelo governo de Xia. Ou seja, o governo já sabe que ali é propício a acontecer esse tipo de anomalia, né? Então, quer dizer que além de mim já tem mais alguém. E o sistema é dedo duro, né? Diz que o governo já sabia. Alerta, alerta. Pessoas não autorizadas devem evacuar imediatamente a área fechada do portão norte. Aqueles de uniforme são militares? O que está acontecendo? Droga, o barulho foi demais, está chamando a atenção. Também, se um pilar de energia dourada aparecesse no centro da cidade, não ia chamar atenção, não? De jeito nenhum. Vambora. Foi causado por alguém. Será que mais alguém já teve contato com a energia espiritual? Já pensou se essa energia espiritual tivesse pego nos estudantes? Quantos iam morrer, quantos iam sobreviver e despertar? Eu queria ver. Colegas, evacuem imediatamente. É o diretor lá falando. Causado por alguém, energia espiritual? Ouvido em bom, né? Como assim? Um fenômeno assustador desses causado por uma pessoa? Mas aquela silhueta de antes, Fang Shuang, não viaja Shuqing. Com aquelas notas, ele jamais estaria aqui em King Shen. Uma coisa quanto a isso, vocês sabem, né, que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que praticamente já nascem com um talento. E tem pessoas
que criam o seu talento. Vocês sabem disso, né? Se não sabem, estão sabendo agora. Tem gente que nasce, que já nasce como se fosse feito para aquilo, tá? E não é porque ele tira notas baixas, não presta atenção na aula ou algo assim, que ele é inferior, tá bom? Às vezes só não está dentro da, como eu posso dizer, da configuração dessa pessoa, tá bom? E é a mesma coisa aqui, não é porque que você tira notas baixas, que não tem rendimento, que você não sirva para nada. Você só ainda não achou aquilo com o qual você tem afinidade, tá? Casa de Fang Shuang. O que está acontecendo? Esse calor não para de circular dentro do meu corpo. Tomei banho frio, liguei o ar, nada adianta. Desse jeito, nem vou conseguir dormir à noite. Espera, aquele alvoroço de hoje, será que vão descobrir? Preciso dar uma olhada. Tópico mais comentado. Associação de Cultivo de Energia Espiritual atualiza a tabela de níveis. O que é isso? Associação de Cultivo de Energia Espiritual, acho que já vi antes. Era um grupo online, né? Publicava umas regras de cultivo de vez em quando. Na época, todo mundo achava que era só algum escritor de novel tentando trazer o cultivo para o mundo real. Pera, aquela pessoa que vi hoje na Universidade Qingshan, será que era ele? Aí ele abre, né? E aqui tem alguns níveis, você pode pausar aí e ver, mas é uns níveis que eu não vi até agora, tá? Em outras obras são níveis que eu não vi, ó. Tipo, o nível 1 é Machado Fantasma. O nível 2 é Criação Espiritual. Nível 3, Corpo Diamante. Lendo aqui, eu li, né? Quando eu tava lendo alguns capítulos, eu li isso aqui, mas eu não consegui entender muita coisa, não. E a obra vai explicando pra frente, então vamos passar, tá? Apesar de parecer místico demais, esse layout e essa marca d'água, esse anúncio, acho que realmente veio do governo de Xia. E aqui tem alguns comentários. Energia espiritual, cultivo, parece coisa de maluco escrevendo fanfic. Hoje em dia fazem qualquer coisa por clique. Muito falso. Dá pra ver na hora. Quer escrever novel? Tudo bem, mas não mistura com o mundo real. Vai estragar a cabeça dos mais novos. É assim, aquela... Eu tenho uma coisa que eu gosto de seguir, que é a que eu chamo de regrinha de 3, né? Primeira vez, tudo bem. Segunda vez, coincidência. Terceira vez já é padrão. Então, eu sempre me atento a isso. Tá? Então, já houveram... Até aqui foram 3, né? Se eu não me engano. Foram 3, né? Aquele coisa lá do início... eles avisaram que as anomalias, né? E aí apareceu o coisa lá da universidade e esse agora. Então existe um padrão, então consequentemente existe um motivo e provavelmente esse motivo ele é válido. Então a partir daí, né, a gente começa a tomar as precauções precauções necessárias. Então eu trago para mim isso, a regrinha de 3. A primeira vez é algo que pode acontecer, segunda vez coincidência, 3 vezes já é um padrão. Então eu tenho isso para mim, tá? Para minha vida. Na vida passada nunca ouvi falar dessa associação. Como civil comum, eu não tinha acesso a essas informações. E quando os desastres mudaram minha vida, só me restava sobreviver. A Associação de Cultivo da Energia Espiritual
Será que é uma forma oficial de identificar quem já teve contato com a energia? Então vamos seguir o que foi dito e ativar de novo a técnica da respiração do sol dourado. No caso, ele viu lá a lista de níveis, né? E vai tentar aplicar aquilo. Ó, como eu disse antes, Yang não é fogo, é calor. Ó, podem ver a imagem meio que representa ali o calor da chama, né? Aquela cor amarela da chama, né? Primeiro passo, transformar o corpo físico em arma, tornando-o capaz de conter a energia espiritual do céu e da terra. A única coisa que eu não gostei é que eles colocaram um machado. Podia ter colocado, sei lá, um C, porque é um machado e é machado para todo mundo. Todo mundo queria um machado. Eu achei isso aí muito generalizado, sabe? Devia cada um ter o seu próprio... porque isso aí é para representar o níveis dele, como a energia está se solidificando, tá? Pelo que eu entendi. Então eu acho que seria legal cada um ter o seu próprio... a sua própria representação de energia, entendeu? Um machado, outro lança, outro espada, outro flor. Individual, acho que seria melhor e seria mais abrangente trazer a individualidade de cada um, entendeu? Mas aí eles colocaram machado e é machado para todo mundo. Manipular a energia espiritual molda o corpo como um machado divino. Isso quer dizer que... Parabéns, você alcançou o nível 1 do Reino do Machado Fantasma. Ó, Reino do Machado Fantasma. Não precisava ter Reino do Machado. Poderia ser Reino Fantasma. E aí vinha a individualidade de cada cultivador, né? Por exemplo, o protagonista podia criar um machado, mas outro cultivador poderia criar uma espada fantasma, entendeu? Alguma coisa assim. Mas todo mundo é machado aí. Você pode usar seus pontos de compilação para criar a inserção dos dados adquiridos em qualquer objeto. Pontos de compilações atuais 50. Pontos de compilação, quase me esqueci disso. Essa frase dados adquiridos deve se referir à técnica da respiração do sol dourado como atributo Yang, certo? E forçar a inserção em objetos, em qualquer objeto, isso aqui serve como qualquer objeto? Não serve, no caso a caneca. Deseja consumir pontos de compilação para inserir o atributo Yang neste item? Acertei. Inserção forçada é basicamente encantar um item, dar a ele poderes sobrenaturais. Se eu escolher, sim, este copo se tornará um copo com atributo Yang. E se for uma arma, uma pistola, uma faca, algo assim, viraria minha espada, me viraria minha arma exclusiva? Pelo que o sistema indica, não será só esse tipo de atributo que vou poder coletar. Uma arma feita sob medida, com poder sobrenatural, será essencial no futuro. Aqui parece uma espada, mas é uma adaga. Uma adaga grande, tá? Não tão grande, mas grande. Tipo uma espada curta, só que menor. Melhor começar testando com você. Se funcionar, mando fazer uma de verdade. Segunda chance, segunda vida. Para enfrentar os monstros mutantes, precisa estar 100% preparado. E aí, aqui a luz saindo do quarto é porque ele está encantando lá a espada. E aí aqui já tem um monstro.
se alimentando. Vamos para o capítulo 3 dessa obra. No caso aqui o capítulo 2, né, parou no monstro lá, né, em frente à casa do protagonista. Que eu não vou decorar o nome, qualquer coisa vocês botem aí no comentário um nome que a gente possa chamar o prota, que eu consiga lembrar. Porque eu, para lembrar nome, não tá escrito. De onde veio esse barulho de rato? Não é de dentro de casa, nem no encanamento. Será que é o bicho de estimação de alguém que faz barulho igual um rato? Bom, acabei de entrar no reino do Machado Fantasma. Minha audição está acima do normal. Consegui ouvir sons das casas vizinhas. Não é nada demais. Tem algo errado no corredor. Esse um coelho. Coelho. É uma fera mutante afetada pela anomalia. As memórias da minha vida passada estão meio distantes, mas ver essa fera de novo ainda me dá arrepios. Aquele coelho que devorou o fruto espiritual da escuridão ainda não foi capturado. A velocidade dessa coisa é simplesmente absurda. Coelho já é rápido, né? E tem um reforço certo. Me avise se houver novidades. Apareceu. É o rastro daquela fera. Detectamos novamente o rastro da escuridão. O alvo entrou numa zona residencial a 20 km de distância. Ela para do lado do prédio, como se estivesse no chão. Ó. Recebendo coordenadas, capturem contudo ou todos os moradores da região. As veinhas dela na perna para dar um salto. Mas a arte é linda, né? Atenção, pessoal. A criatura devorou o fruto espiritual recentemente. A mutação ainda está incompleta. Há grandes chances de ela evoluir novamente. Não baixem a guarda de jeito nenhum. Ela sai pulando, né, ali. Caramba, será que tô enxergando coisas de tanto fazer hora extra? Ei, vai ficar parado aí até quando? Pois é, CLT é foda. O mangá já tá pronto ou não? Estamos no 75º andar, cara. É um rato, né? Um rato não, um coelho, né? Meu corpo mudou muito depois do avanço. Agora consigo enxergar claramente os movimentos lentos da criatura. E meus músculos reagem com extrema velocidade. Consigo desviar dos ataques. Mas essas feras mutantes surgiram tão cedo assim? Lembro que, comparado com o que vi na vida passada, essa nem está completamente evoluída ainda. O atributo de escuridão nessa fase só acelera seu poder e deixa mais feroz. Preciso detê-la, preciso matá-la. Ou todo mundo deste prédio virará comida deste monstro. Ele pegou ali do lado, né? Ó, pegou do lado do coelho. Do lado? Não, acho que ele pegou a cauda do coelho. É, ó, as patinhas da frente, as patinhas de trás aqui. Ele pegou a cauda do coelho, ó. O ponto fraco dela é o rabo. E aí ele vai pular, ó, as veinhas aqui também, ó. É tipo pra demonstrar, né, a força que ele tá colocando
pra pular. Agora sim parece um coelho. Antes não parecia não, parecia mais um rato. Ele deu um soco que abriu um buraco no meio do coelho. Ainda ousa absorver minha energia Yang. A força do sol é violenta e dominadora. Esse coelho tá cavando a própria cova. Quando você come demais, né, você passa mal. Por causa que ele explodiu. Tá trovejando, mas não tem nada lá fora. São os vizinhos, né? Esses caquinhos aqui, ó, vocês vão ver mais pra frente, mas eles eles se dispersam no ar e fica tipo a energia residual, entendeu? Que aí os outros cultivadores conseguem identificar a energia. Essa coisa parecia um espírito faminto tentando devorar minha energia vital. E aí um olhinho rola, né? E o Prota faz que esmaga. Mesmo sendo tipo escuridão, ainda assim investiu contra o Yang, que é o oposto. Tava realmente com muita fome. A mutação das bestas começou. Se eu ainda fosse aquele humano comum, sem despertar, todo mundo aqui teria virado aperitivo desse monstro. Se quero combater essas ameaças, preciso reunir muito mais técnicas. E aí a mulher chegou lá depois, né? Morreu. Alvo abatido. Corpo em pedaços. Vou recolher os resquícios do atributo noturno. Aí ela vai tocar, tá imbuído, né, com a energia do protagonista. Essa energia quente, extremamente pura e intensa. Mesma assinatura Yang do portão norte de King Shen. Isso não pode ser coincidência. Cede, o coelho morreu. Não fui eu quem matou. Alguém novo apareceu, um desperto com atributo avançado. Você está dizendo que tanto a purificação da área do portão norte da Universidade Kinkishen quanto a morte da fera mutante foram causadas pela mesma pessoa? E que, mesmo tendo apenas o nível 1 do reino do Machado Fantasma, esse indivíduo possui um atributo Yang incrivelmente puro, como o do portão de Kingshen? Exato. Confirmei os arquivos da sede. Não tem nenhum registro desse sujeito. Alguém com esse talento, a associação precisa encontrá-lo quanto antes. Concordo totalmente. É tipo aquilo, né? Tu... Assim, né? Nessas coisas aqui. Nesse tipo de obra, você mostra ali um talento, mas... E as pessoas querem que você entre. Se você não entra, elas fazem você entrar à força. Se mesmo se você resiste, aí elas eliminam você. É sempre assim, né? A única saída é você se tornar tão forte que ao invés dessas organizações tentarem te recrutar, elas vão querer te apoiar e te bajular, entendeu? Sempre é assim. Ela recolheu, né, os pedaços ali da criatura. Suspenda suas outras tarefas por agora. O mais importante é encontrar esse despertado. Precisamos registrá-lo oficialmente. O ideal seria convencê-lo a se juntar à Associação de Cultivo da Energia Espiritual. Entendido. Mas antes, vou tomar um chá com leite. Essa pessoa, quem será afinal? Na verdade, a associação está certa. Alguém com esse nível de poder é definitivamente um verdadeiro especialista.
Preciso conhecê-lo. Fim do terceiro capítulo. Quarto capítulo. Vamos seguindo, né? Porque ainda tem mais um pra gente ler. Que eu quero ler 5 nesse primeiro vídeo. Um plano de um dia começa de manhã. A luz do sol brilha intensamente sobre mim. Não, pra mim não começa de manhã. Só começa depois das 8 horas. Tá? Antes das 8 horas, antes das 8, se eu acordar, eu não sou ninguém durante o dia. Só depois das 8 da manhã. Acordar cedo me ajuda a cultivar melhor. Sinto o sol nascer e ativo a técnica de respiração do sol dourado. Desde que entrei no Reino Machado Fantasma, consigo sentir o fluxo da energia dessa técnica de respiração. É como fios de seda envolvendo o machado divino. Tão rápido assim, já vou romper de novo. O machado está claramente muito mais leve do que ontem. Cultivar é como rachar lenha. Não há segredo, apenas resistência. Você alcançou o Reino Machado Fantasma Estrela 2, 2 estrelas, né, no caso. Meu corpo está ainda mais forte. Mas na verdade, essa velocidade de avanço é porque ainda restava energia acumulada da vez que atingi a primeira estrela, né? Daqui em diante preciso avançar passo a passo com firmeza. Só que o fenômeno causado pelo meu cultivo chama a atenção demais. Parece um aviso, né? Um outdoor no meio do nada. É tipo isso, colocar um outdoor colorido, cheio de luz piscando. Longe da cidade, você vê de longe. É melhor encontrar um lugar mais isolado. Produto recém-chegado. Essa aqui é a espada dele, vocês vão ver. Escritório da associação. Detectada uma onda de energia solar. De novo ele. No caso, o protagonista, né? Ó, não disse que era a espada dele? Ali. Deseja gastar pontos de edição para implantar o atributo solar neste item? Sim. Antes, tentei usar um boneco como arma. Boneco que ele diz aqui que é uma réplica, tá? É aquela espadinha que vocês viram lá no capítulo anterior, na estante do protagonista. Como eu disse, é uma espada curta, porém menor. É tipo uma adaga longa. Mais ou menos isso. Antes tentei usar um boneco como arma. Embora a edição tenha funcionado, ele não aguentou o poder do atributo solar. Parece que nem todo item pode servir como arma adequada. Mas dessa vez eu senti. A espada e o poder dentro de mim têm a mesma origem. São extremamente compatíveis. Agora não explica, né? Como ele conseguiu uma arma, né? Uma espada que chegou pelo correio dentro de uma caixinha de papelão. Não explica. Aconteceu. Edição concluída com sucesso. É uma ótima arma. Deixe-me testar o seu poder. Caramba. E aí ele faz o quê? Um cortão, né? Tem que fazer. Isso aqui é água, né? Acho que foi em algum lago, alguma coisa assim. Ainda bem, por pouco não botei fogo na montanha. Ah, ele ia fazer o coisa aqui, né? O ataque para testar. Só que aí ele mudou de curso e bateu na água, porque senão ele ia queimar a floresta. Fez barulho demais. Com toda essa fumaça, com certeza já perceberam. É melhor ir cair fora.
Droga, droga, droga. Só fui usar um cupom para comprar um chá de leite e quase consegui. Só faltou um pouquinho. Maré de azar, só pode ser isso. Peraí, uma fonte termal? Não era, mas agora é, né? Que diabos esse Buda gigante fez? Como eu vou lidar com isso agora? Onde eu vou arranjar alguém para consertar isso? Lá vem bronca da equipe de contenção de novo. Desde que esse cara apareceu, não teve mais paz. Ali, ó, os resquícios da habilidade do protagonista. Espera, isso não pode ser verdade. Ontem à noite ele ainda estava na uma estrela, né? Na estrela 1 do Reino Machado Fantasma. Agora ele já está na estrela 2. E além disso, sinto energia fortíssima. É uma arma espiritual? Armas espirituais, como o nome indica, tem o atributo inseridos nelas, permitindo que armas comuns alcancem poderes extraordinários. Mas armas espirituais são extremamente raras, a associação só tem 2 delas. Sem falar que o núcleo espiritual ainda não está totalmente desenvolvido. A tecnologia tem limitações, então o uso nem foi liberado oficialmente. Como é que ele conseguiu uma dessas? Hack, filha! Sistema trabalhando para ele 24 horas. Brincadeira, devo estar enganada. Primeiro vou lidar com esse caos aqui. Vamos esfriar esse riacho. Agora minha arma tem o atributo solar, mas o sistema não disse se ela só pode ter esse atributo. Afinal, o sistema falou antes que posso editar vários tipos de técnicas. Aí ele lembra, né, ali. Tudo no mundo pode ser usado como material e de edição por este sistema. Então, se eu conseguir outros atributos, será que posso implantá-los também nesta arma e combinar os efeitos? Se ele aqui o sistema diz que tudo no mundo pode ser usado como material, né? Então será que ele consegue imbuir isso em uma outra pessoa, né? Porque ele consegue usar as próprias técnicas dele, né? Mas será que ele consegue imbuir essas técnicas, esses efeitos, na verdade, que são efeitos, né? Não é a técnica em si, é o efeito que a técnica causa. Será que ele consegue imbuir em outra pessoa? Até onde eu li, ele não fez nada desse tipo. Mas será que ele consegue? Então, se eu conseguir outros atributos, será que posso implantá-los também nesta arma e combinar os efeitos? Esse aqui é algum chat, não sei aqui qual é. Oi, você também é um pioneiro? Outra coisa que eu não gostei é chamar eles de pioneiro. Pioneiro pra mim, é a primeira equipe, o primeiro pessoal que se torna, como eu posso dizer, nesse caso dessa obra, seria a primeira leva, né? Primeira leva de pessoas que começaram a cultivar. O protagonista não é a primeira leva, tá? Já tem outras pessoas, tipo aquela menina lá que ficou para esfriar o lago que o protagonista criou. Ela já sabe do cultivo, então ela seria da primeira leva, pioneiros, mais ou menos isso. Acho que deveriam ter criado outra palavra, a não ser que eles liguem pioneiro ao período pré-energia espiritual, porque energia espiritual neste ponto da obra só vai desbloquear daqui a 1 ano. Então, pioneiro, a não ser que eles liguem pioneiro a isso, pré-energia espiritual, pré-despertar, né? Desculpa, acabei vendo seu histórico de navegação. Notei que anda pesquisando sobre os fenômenos recentes, até salvou um post com a tabela de níveis. Tem um amigo. Nós também somos pioneiros. Sempre nos reunimos
E estamos tentando achar mais gente como a gente. Esqueci de configurar a privacidade. Ah, no caso, lá naquele post lá, né, dos níveis de cultivo. Somos 3 desde o início das anomalias. Temos ficado juntos. Nessa situação, você sabe como é. Só queremos encontrar outros veteranos online e fazer amizade. Eu também sou novo nisso, no caso o protagonista respondeu. E isso é ótimo. E aí, irmão, como vai o cultivo? Já alcançou algum nível? Aquela técnica do machado sagrado é impossível demais. Mas ouvi uns boatos que os figurões da seleção nacional só chegaram no Reino Machado Fantasma, então estamos quase no mesmo nível, né? Aí o protagonista respondeu, poxa, até que é impressionante. Então, até os militares recrutados oficialmente só chegaram nesse reino. Então, deixa eu te contar outro boato. O novo domínio poluído acabou de surgir. Quer formar uma equipe? Quanto mais gente, mais segurança. Repartimos os recursos. O novo domínio poluído? Me manda o endereço, vou dar uma olhada. Endereço... Domínio poluído, Rio Sombrio e Dragão de Lava. Originalmente era um rio subterrâneo formado por fendas na rocha terrestre. Com as alterações no mundo, a água se transformou em lava, fazendo a temperatura da área subir drasticamente. Mesmo atributo solar que eu tenho, parece que pode render algo bom. Vou formar a equipe. No caso, ele se juntou, né? A equipe da pessoa que falou com ele lá no post. Distrito Benmu. Lauli, que hora seu amigo chega? Já está vindo. Xiaoya, graças ao mapa de dados que você preparou, encontrei o lugar rapidinho. Estava bem detalhado mesmo. Que nada, eu que agradeço por estarem aqui explorando. Quando entrarmos, temos que cuidar um dos outros. Uma pena, parece que não encontramos nenhum pioneiro promissor. Eu queria apresentar alguém bom para a associação. Ah, ela é CLT, né? Claro. Funcionário do Ministério da Cultura, Associação de Cultivo Espiritual, Zhang Xiaoya. Muitos pioneiros não sabem, mas a Associação de Cultivo Espiritual é um órgão oficial do governo de Xia. Para virar funcionário de verdade, o processo é rigoroso. Na maioria das vezes, nem se acha um caminho. Eu só entrei porque passei em várias provas e minha família ficou devendo muitos favores também. Se essa missão der ruim, vou acabar tendo que fazer hora extra de novo. As horas extras deles são umas horas extras meio cabulosas. Vocês vão ver lá na frente. Ah, é o Fang. Sou eu, Fang. Prazer em conhecê-los. Tão jovem. Se não estou enganada, ele está no nível Estrela 2 do Reino Machado Fantasma. Estranho. Apesar do poder dele, não tem aquela aura opressora. Na verdade, é até acolhedora. Agora que estamos todos aqui, vamos nessa. Vamos. Eu vou na frente. Ilumina o caminho para mim? Beleza. Fang, anda devagar, cuidado com as pedras soltas. Pensei que toda a água aqui tinha virado lava, mas caiu uma gota agora há pouco. Levei um susto. Estranho, vocês não acharam que aqui dentro não está tão quente quanto imaginávamos? É mesmo. Talvez ainda não chegamos no centro do domínio. Se alguém cansar, é só avisar. A segurança vem em primeiro lugar. Mesmo tendo chegado por último, esse grupo me acolheu como se eu já fosse um deles. Não sei se é porque são amigáveis por natureza
ou se só querem parceiros confiáveis nesse tempo caótico. Mas é algo sincero. Chegamos. Olha o coisa, né? Que antes era água, virou lava. É lava de verdade. Ei, é perigoso na frente. Não vão sozinhos ainda. O Prota só pula lá dentro, né? Fazer o quê? O que você tá fazendo, cara? Quer morrer? Tirem ele daí, rápido. Ele vai consumir, né? Acho que o sistema avisou. Anomalia detectada. Fogo interior. Iniciando a análise. Ativando o poder de processamento máximo. Editando. Você obteve técnica da lâmina de fogo escarlate. Tá vendo? Yang é calor. E no caso fogo é fogo, né? Aqui no caso. Terminamos o 4º capítulo. Vamos para o último capítulo desse vídeo, que é o 5º capítulo. Quinto capítulo dessa obra. Chama interna, calor extremo interno, com atributo explosivo e poder destrutivo assustador. A técnica da lâmina de fogo escarlate só revela seu poder ao ser desembainhada. Cada golpe libera um rugido de chamas, cobrindo a lâmina com fogo ardente e relâmpagos flamejantes. A espada e a lâmina concentram as chamas, que são detonadas pelo espírito de combate, liberando uma energia colossal. Perfeito, combina perfeitamente com a minha Tangdão. Gastar pontos de edição para inserir o atributo de chamas internas na Tangdão. Olhem rápido, ele está bem. A arma dele está absorvendo o poder da lava. Parece que Fang se recuperou. Deve ter sido apenas um pequeno contratempo no cultivo. Agora a energia espiritual do local está bem mais estável. Está na hora de cultivarmos. Estou sentindo. A energia mudou. Posso absorvê-la sem problemas. Acho que quanto mais energia, mais difícil. Mais energia densa, né? Porque eu acho que tem lugar que tem muita energia, mas é fácil absorver porque ela tá espalhada. Nesse caso aí, como é fechado, essa energia é muito densa. E aí você precisa meio que filtrar, né? Por isso que ele tá dizendo aqui que é mais fácil absorver depois que o protagonista tirou a concentração. Eu também sinto. Se cultivar só um pouco, poderei oficialmente trilhar o caminho da cultivação. Xiaoya. Estou aqui só para coletar informações. Podem cultivar tranquilos, eu fico de olho na área. Obrigado, muito obrigado. E aí sempre tem, né? Aqueles que aparecem para levar o que é dos outros. Outros pioneiros chegaram? De onde saíram esses inúteis? Caiam fora, esse território agora é nosso. É aquilo, né? Quanto mais gente poderosa aparece, mais tem restrições para os mais novos, mais fica escasso as oportunidades e também os itens, né? Porque os que possuem mais poder querem mais poder e acaba restringindo, né? O que deveria ser dos novatos que estão chegando. Então eles, no lugar de pegar o que pertence a eles para eles evoluírem, ele pega os deles e os dos que estão chegando agora. Isso no momento não é problema, mas a longo prazo começa a ser um problema grande, porque os que já estão prontos e preparados, eles não querem saber de mais nada, eles só fazem aquilo que eles querem. E os novatos não têm oportunidade de crescer para suprir a lacuna que fica entre o início e o avançado, entendeu? Aquele meio ali
ele fica descoberto e os novatos não têm oportunidade porque os que já estão lá em cima pegam as oportunidades que deveriam ser dos novatos. E assim, no início não é problema, mas a longo prazo vai ficando complicado porque acaba afunilando muito a situação. De onde saíram esses inúteis? Que é fora, esse território agora é nosso. Droga, os 3 estão no primeiro nível do reino do Machado Fantasma. Não temos chances contra eles, nem todos juntos. Não podemos comprar essa briga. Desculpem, mas fomos nós que chegamos aqui primeiro. Meu amigo já começou a absorver a energia espiritual. Se não se importarem, pode se juntar a nós para cultivar. Sua pirralha já alcançou o reino do Machado Fantasma? Com esse papo de nós e vocês, sumam daqui. É nada de compartilhar. É tipo, é meu, vocês acharam, mas é meu agora e pronto. A gente não vai compartilhar para todo mundo subir junto para ter mais chances lá na frente de lidar com a calamidade. Não. No lugar da gente nivelar ali o poder de todo mundo, não, vamos deixar uns fracos e outros super fortes. E aí na hora de dividir as forças fica muito desequilibrado e sem poder de combate, né? Ou então, com a recuperação da energia espiritual, agora vigora a lei da selva, sobrevivência do mais forte. Isso aí. Eu tenho uma coisa pra perguntar pra você. Quem sobreviveu, o mais forte ou o mais forte sobrevive? Hein? Neste período de crescimento selvagem, pioneiros fracos não merecem o recurso para ficar mais fortes. É aquilo que eu expliquei, né? Mas a nação Xia não permitirá que isso continue para sempre. Como membro da associação, preciso fazer alguma coisa. Ora. Um brutamontes que só sabe intimidar garotas. Espadona do Prota. Afastem-se. O que foi isso? É por causa do excesso de cultivadores que pregam a lei do mais forte que acabamos com tragédias irreparáveis. É isso aí, no lugar deles. Claro, não que não seja necessário pessoas super fortes. Sim, mas isso aí depende muito do talento de cada um, entendeu? Porque tem gente que insere esforço e dinheiro e equipamento, locais bons para cultivar numa pessoa que não tem talento de crescimento. Aí ela acaba ficando forte, mas sem capacidade, entendeu? No lugar de ir nivelando ali, distribuir as coisas não igualmente, porque justiça tá longe de ser igualitária para todo mundo, né? Mas o que eu digo é distribuir de uma forma que todos possam ter a capacidade de receber aquilo, ter a oportunidade de receber aquilo. E desses que recebem as oportunidades, aqueles que tiverem o melhor desempenho, você investe um pouquinho mais para eles ficarem mais fortes, mas também não deixando os outros na mão, entendeu? É isso que eu tô dizendo, porque normalmente eles é assim, tem 10, aí um deles mostra níveis avançados de progresso, aí você tira aquele dali e deixa os 9 de mão, tira todos os recursos que você estava entregando e coloca tudo naquele único que saiu, entendeu? Sendo que aqueles 9 tem pessoas que conseguem um bom resultado, não tanto quanto esse um que saiu, mas podem ter resultado, entendeu? Mas só palavras e sermões não intimidam gente assim. Sumam. Segunda explosão. O que diabos é esse monstro? Corre. Mandou bem, irmãozão.
Aquela lâmina foi incrível. Nada demais. Foram eles que passaram dos limites. Todos os cultivadores, todos já cultivaram o suficiente. Que tal irmos embora? Sim, parece que essa área poluída ficou sem energia espiritual. Vamos sair daqui. É tipo o que o protagonista dessa obra tá fazendo, entendeu? Ele vai buscar as oportunidades dele. Ele chega no centro do que está acontecendo e pega o que é dele. E o que fica ao redor as pessoas conseguem aproveitar. Entendeu? Como ele tem um nível de crescimento alto, nada mais justo que ele receber algo, né? Equivalente a esse crescimento. Só que ele também não pega tudo. Ele podia muito bem mandar esses aí embora e cultivar para pegar o requisito ali da energia que ficou, né? Mas não, ele deixou o pessoal cultivar de boa. E ele pegou o dele e o restante do pessoal pegou a parte deles, que era o que eles conseguiam meio que carregar, entendeu? É isso, mas normalmente não é assim, né? Mais forte, mais fraco, mais fraco. Sim, parece que essa área poluída ficou sem energia espiritual. Se aquela lâmina realmente tivesse descido, só restariam cadáveres carbonizados por aqui. Ele com certeza é um pioneiro com atributo de nível elevado, além de possuir um talento supremo. Precisamos reportar isso à organização. Escritório da Associação de Cultivação Espiritual. Xiaoya. Você está dizendo que surgiu mais um pioneiro com atributo elevado? Mais um? Nada não. Registrei tudo. Se houver novidades, me avise imediatamente. Professor, será que demos sorte? Apareceu 2 pioneiros de atributo elevado de uma vez. Sorte, é? Esses grandes nomes com atributo elevado, todos eles são figuras de prestígio, normalmente valorizadas, futuros pilares do poder. Isso vai ser complicado. Estou quase pedindo demissão. Coitado, velho. Olhem só aquele cara vestido de ex-irmão. Tá muito estiloso. A espada cenográfica parece tão real e ele carrega com tanta imponência. Queria perguntar onde mandou fazer. É o homem dos homens, um dominador nato, o auge. Fang Yin, disfarçado de cosplay, mas chamando toda a atenção. Cultivo imortal se tornando realidade. Luz dourada e névoa púrpura emanam da caverna milenar. E ainda tem quem diga que viu um dragão sobrevoando a área. Segundo fontes anônimas, um mestre com uma enorme lâmina treinava ali e os expulsou. É aqueles caras lá, né? Tudo por causa da chama interna. Fui descuidado. O calor de 2000 graus Celsius é impossível de esconder. Quem entregou meus rastros não deve ter sido o velho Liu ou a Zhang Xiaoya. Absorvi tanta energia espiritual, o atributo solar que se ativa mais de uma técnica de respiração solar dourada. Absorvi tanta energia espiritual do atributo solar que, se ativar mais uma vez a técnica de respiração solar dourada, posso romper novamente. Chega de pensar nisso. Hora de subir a montanha de trás. 5 minutos depois, montanha atrás da casa do Feng Yi. Finalmente terminei. Especialista em restauração de... tá meio complicado de ler ali, mas é especialista da associação lá, né? Aí o que foi que ela fez? Ela bateu o solo todo em com a pá.
o que a aura dominante, essa pessoa está na montanha. Não é possível alguém prestes a romper para o terceiro nível do reino do Machado Fantasma. Um cultivador desse nível causa esse alvoroço todo? Isso já nem é mais nível de gênio. Não dá, tenho que ir até lá agora. Será que é aquele cara? Impossível, né? Eu vou te encontrar, custe o que custar. Pior que é ele mesmo, mulher. Aqui chegamos ao 5º capítulo, que era o objetivo desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês querem a continuação, tá bom? Que aí eu trago pra vocês. Se vocês quiserem a continuação, eu vou ficar trazendo essa obra aqui. Eu vou ficar trazendo essa obra até a gente acabar os 60 e poucos capítulos que ela tem. Mas se vocês não concordarem, aí eu vou procurar uma outra obra e a gente fica intercalando entre elas, tá bom? Essa obra que eu gostei bastante e ela foge um pouco ali daquele padrão de cultivo que normalmente é cultivo e mulher seminua, né? E eu gostei bastante. Então, se vocês quiserem, eu trago para vocês essa obra, tá? Continuo trazendo. Até o próximo capítulo. Obrigado a todos que compareceram para assistir esse vídeo. Se puder, deixem o like e se inscrevam no canal. Até a próxima.